Hoje iremos falar sobre ciclos termodinâmicos. O que são os ciclos termodinâmicos? Define-se como ciclo termodinâmico a sequência repetitiva de transformações físicas produzidas por um sistema a fim de realizar trabalho. Os ciclos termodinâmicos são a base do funcionamento de motores de calor, que operam a maioria dos veículos no mundo. Introdução. Os ciclos termodinâmicos foram propostos durante o período conhecido como Segunda Revolução Industrial. Naquela época, aproximadamente entre 1850 e 1945, os avanços tecnológicos já alcançados na primeira fase da Revolução atingiram um novo pico. Dessa vez, a Revolução aconteceu não apenas na Inglaterra, mas também nos Estados Unidos, França, Rússia, Japão e Alemanha, e trouxeram como principal inovações a energia elétrica, o aço e o uso de combustíveis fósseis para a realização de trabalho e, consequentemente, geração de energia. É nesse contexto de inovações tecnológicas, usando como fonte energética o petróleo, que surgem os ciclos termodinâmicos de Carnot, Otto e Diesel. Ciclo de Otto. Recebe o nome de ciclo de Otto o ciclo termodinâmico que representa o funcionamento de motores de combustão interna, popularmente conhecido como motores à explosão. O ciclo foi definido e patenteado pelo engenheiro francês Béus de Rochas. Porém, o engenheiro alemão Nikolaus August Otto o implementou, sendo o primeiro a construir um motor com base nesse ciclo. Corte do motor e relação das etapas. O modelo ideal do ciclo de Otto é constituído por 4 processos reversíveis internamente: admissão isobárica, compressão adiabática, expansão adiabática e exaustão isobárica. Motores de automóveis movidos a gasolina, álcool ou gás natural operam com base no ciclo de Otto. Esse tipo de motor também é chamado de motor de 4 tempos, ou uma vez que ocorre num ciclo de 4 etapas: admissão, compressão, expansão e exaustão. Falaremos primeiro sobre a admissão. Nessa primeira fase, a válvula de admissão, entrada, está aberta e a válvula de escape, saída, permanece fechada. O pistão se move de forma a aumentar o volume da câmara de combustão, e a mistura de combustível com ar entra no cilindro sob pressão praticamente constante. Assim, disse que na fase da admissão ocorreu uma transformação isobárica, ou seja, transformação sob pressão constante. Agora falaremos sobre a compressão. Agora as válvulas de admissão e de escape estão fechadas e o pistão realiza um movimento rápido, comprimindo a mistura combustível. Com isso, ocorre um aumento de pressão e uma diminuição do volume da mistura, simultaneamente. No fim dessa etapa, a pressão do sistema é cerca de 9 vezes a pressão atmosférica. Agora falaremos sobre a expansão. Nessa terceira etapa, as válvulas de admissão e escape continuam fechadas. O pistão sobe e a vela, o dispositivo do motor, solta uma faísca que provoca uma explosão da mistura combustível. Por meio dessa queima, uma grande quantidade de energia térmica é obtida e parte dessa energia será convertida em trabalho mecânico. Com o fornecimento de calor, a pressão do sistema aumenta e o pistão é forçado violentamente para baixo, de modo a aumentar o volume do cilindro. Agora, por último, falaremos sobre a exaustão. Por fim, no momento em que o pistão chega à posição de maior volume do cilindro, a válvula de escape se abre e a de admissão continua fechada. Isso faz com que o gás quente seja expulso da câmara de combustão, resfriando o sistema. Depois de ocorrer o resfriamento, o pistão se movimenta no sentido de diminuir o volume da câmara de combustão, conduzindo os resíduos da explosão para fora, que serão liberados pelo escapamento. Assim que os gases são expulsos, o motor retorna à sua condição inicial, de forma que o ciclo se reinicie.
Agora, falando sobre rendimento. Os motores que usam o ciclo diesel apresentam os maiores rendimentos das máquinas térmicas, cerca de 30%, enquanto os motores a gasolina, que geralmente utilizam o ciclo Otto, têm rendimento de até 20%. Agora falaremos sobre o ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot é um ciclo particular de transformações termodinâmicas de um gás ideal. É composto por 2 transformações isotérmicas e 2 transformações adiabáticas. Foi descrito e analisado pelo engenheiro francês Sadi Carnot em 1824, em seus estudos sobre as máquinas térmicas. O ciclo de Carnot pode ser descrito pelas seguintes etapas. O gás sofre uma transformação isotérmica. Isso expande e absorve a quantidade de calor Q1 de uma fonte quente a temperatura T, que chamaremos de T1. Após a transformação isotérmica, o gás sofre uma transformação adiabática, sem troca de calor com o meio. Como se expande adiabaticamente, sua temperatura cai para um valor de T2. Em seguida, o gás sofre uma compressão isotérmica e libera uma quantidade de calor Q2 para a fonte fria à temperatura Q2. Finalmente, retorna à condição inicial após sofrer uma compressão adiabática. Teorema de Carnot. A grande importância do ciclo de Carnot se deve ao teorema a seguir. Nenhuma máquina térmica que opere entre 2 dadas fontes, as temperaturas T1 e T2, podem ter maior rendimento que uma máquina de Carnot operando entre essas mesmas fontes. Fórmula de Carnot. Para o cálculo do rendimento de uma máquina de Carnot, usamos a seguinte fórmula. R, que é rendimento, igual a 1 menos T2 sobre T1, sendo R o rendimento da máquina de Carnot, T1 a temperatura da fonte quente em Kelvin e T2 a temperatura da fonte fria em Kelvin. Agora falaremos sobre o ciclo de diesel. Rudolf Diesel patenteou um motor a combustão de elevada eficiência, demonstrando em 1900 o motor movido a óleo de amendoim, cuja tecnologia leva seu nome até hoje. Atualmente, está se estudando formas de reaproveitamento do óleo de cozinha na utilização como óleo combustível para motores movidos a diesel. O óleo de cozinha auxilia a diminuir a emissão de poluentes em motores diesel, além de melhorar o desempenho dos lubrificantes internos do motor. O ciclo de diesel é essencialmente caracterizado pela combustão ser causada pela compressão da mistura ar mais combustível. O ar é admitido pela câmara no primeiro ciclo entrando na câmara. No segundo ciclo, o pistão faz a compressão dessa massa de ar e a término da compressão, injeta-se combustível sob pressão no interior da câmara. Dadas altas temperatura e pressão no interior da câmara, a mistura sofre a explosão ao final do ciclo. A expansão do gás originário dessa explosão expande-se originando o terceiro ciclo. Finalmente, o gás de resíduos da combustão é liberado pelas válvulas, quando então reinicia-se o processo. De uma forma geral, o estado inicial do ciclo de diesel é aquele que promove uma compressão adiabática e leva a máquina ao próximo estado. Neste estado, ocorre uma transformação isobárica onde a máquina recebe calor. Durante a mudança deste para o próximo estado, ocorre uma expansão adiabática. Finalmente, ocorre uma transformação isocórica, onde a máquina perde calor e a partir daí reinicia-se o ciclo. Falaremos agora sobre o motor de combustão interna nos carros de Fórmula 1 modernos. Diferente dos motores convencionais, os motores de carros da Fórmula 1 não são compostos apenas por um motor, mas sim por uma unidade de potência, composta por um motor a combustão. 2 motores elétricos que funcionam como sistema de recuperação de energia e uma turbina que sobrealimenta o motor.
O motor a combustão possui o mesmo volume de 1,6 litros que um motor convencional, ou seja, aproximadamente 1.600 cilindradas com 6 cilindros. O que faz a diferença e eleva a potência do motor de Fórmula 1 é sua turbina. Ela é um dispositivo que pega o gás que sai do escapamento do carro e usa esse gás para girar um compressor de ar que injetará ar fresco e comprimido no motor de combustão. Esse ar comprimido vai elevar muito a potência do carro. Além disso, a unidade de potência do carro de Fórmula 1 também possui 2 sistemas de recuperação de energia, que recuperam a energia cinética que seria perdida quando o carro freia. Esses sistemas de recuperação de energia é o que falaremos agora. O primeiro sistema é o MGU-H, que funciona como um pequeno gerador de energia que usa o movimento da turbina produzido quando o piloto freia para gerar energia e carregar uma bateria. Por sua vez, quando o piloto acelera, o MGU-H atua como um motor, utilizando a energia que ele acumulou para girar a turbina e reduzir o chamado lag do turbo, que é uma faixa de rotação do motor quando os gases do escape não possuem pressão suficiente para girar a turbina. O segundo sistema é o MGU-K, que recupera a energia de rotação do motor quando o carro freia. Quando o piloto aciona o freio, o MGU-K age como um gerador, assim como o MGU-H, e armazena essa energia em uma bateria. Quando o piloto acelera, ele atua como um motor que ajuda o motor a combustão a recuperar sua rotação. Graças a esses sistemas que reaproveitam a energia perdida e o gás do escape, esses carros conseguem ultrapassar os 1.000 cavalos, cerca de 10 vezes mais potentes que os carros convencionais que ficam na média dos